Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Pedro e a Tempestade do Medo. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje vamos embarcar em uma aventura no Mar da Galileia. Um cenário de perigo e milagres. Vamos conhecer Pedro, um pescador forte e corajoso. Mas até o pescador mais experiente enfrenta uma força maior: o medo. Esta é a história de um momento em que a fé de Pedro foi testada pelas ondas. Ele teve que escolher entre afundar nas águas ou caminhar sobre elas. Vamos descobrir como a verdadeira fé não está em não sentir medo, mas sim em tirar os olhos da tempestade e fixá-los em Jesus. Esta história é um convite. Olhe para Jesus e vença a sua tempestade. Introdução. O herói e o conflito era noite, e o mar da Galileia estava escuro e agitado. Jesus havia se despedido dos seus discípulos, mandando-os atravessar o lago de barco. Ele subiu sozinho a montanha para orar. Os discípulos, incluindo Pedro, remavam com dificuldade contra o vento forte. Eles estavam sozinhos no meio do mar. O conflito não demorou a chegar. Uma tempestade violenta, repentina e furiosa, começou a castigar o pequeno barco. O vento uivava, as ondas gigantes batiam, e a água entrava por todos os lados. Esses homens eram pescadores experientes e sabiam reconhecer o perigo real. Eles usaram toda a sua força, mas o barco estava sendo vencido pelas forças da natureza. Eles estavam exaustos, amedrontados e se sentindo abandonados. O mar era um terror para eles. Em meio ao pânico, por volta da quarta vigília da noite, entre as 3 e as 6 da manhã, algo aconteceu. Eles viram uma figura caminhando sobre as ondas. O pavor tomou conta do barco. Eles gritaram: "É um fantasma!" O medo de morrer afogado se misturou ao medo do sobrenatural. Foi um momento de terror completo e absoluto. O encontro tenso. A voz sobre as ondas. Então, uma voz calma e poderosa ecoou por cima do barulho das ondas: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Era Jesus. O mestre estava ali, caminhando sobre a fúria do mar. O medo dos discípulos foi substituído pela surpresa e pelo fascínio. Pedro, sempre impetuoso e rápido, teve uma ideia ousada. Ele gritou: "Senhor, se é realmente o Senhor, ordene-me que vá até o Senhor sobre as águas." Pedro queria uma prova. Ele queria participar do milagre. Jesus respondeu com uma única palavra, que é o convite da fé: "Venha." Aí começa o teste de coragem de Pedro. Ele colocou uma perna para fora do barco, hesitou por um segundo, mas ele olhou para Jesus e deu o primeiro passo na água agitada. O milagre aconteceu. Pedro estava andando sobre o mar, como se fosse terra firme. Ele andou um pouco, o coração cheio de adrenalina e fé. Mas então, Pedro cometeu o erro fatal. Ele tirou os olhos de Jesus. O milagre, a fé que afunda Pedro, olhou para a tempestade. Ele viu a altura das ondas que o rodeavam. Ele sentiu a força do vento. O medo, que estava adormecido, acordou de repente e o dominou. O medo é como uma âncora que te puxa para baixo. Naquele instante em que o medo tomou conta, a fé de Pedro falhou. Ele começou a afundar. Não foi a força da água que o fez afundar, mas a força do seu próprio medo e da sua distração. Ele gritou, em pânico total: "Senhor, salva-me!" Apesar de sua falha, Jesus estava perto. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. O mestre o puxou para fora das águas. Jesus então fez a pergunta mais importante da história, que vale para nós hoje: homem de pouca fé, por que você duvidou? Ao entrarem no barco, o vento parou imediatamente. A tempestade acabou. Os discípulos ficaram maravilhados e se prostraram, adorando. Eles finalmente entenderam: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. O milagre não foi apenas Jesus andar sobre a água. O milagre foi Jesus salvar Pedro, mesmo depois dele duvidar. A lição e aplicação. Vencendo o medo, pequenos heróis, a história de Pedro é um espelho para as nossas vidas. A tempestade que você enfrenta não são apenas as ondas do mar. São as suas provas e medos. Na escola, em casa ou no seu coração. Seu barco pode ser uma prova difícil,
uma briga com um amigo ou uma situação de injustiça. O medo sempre vem quando tiramos os olhos de Jesus e focamos no tamanho do problema. Aqui estão 3 lições preciosas de Pedro. O convite é pessoal. Jesus nos convida a sair do nosso conforto. Venha! Crescer na fé requer que saiamos do barco seguro. O medo é distração. Não foi a onda que fez Pedro afundar, mas a distração. Se você focar no barulho do problema, você afunda. Se focar na voz de Jesus, você anda sobre ele. A ajuda é imediata. Mesmo quando você afunda por duvidar, Jesus está ali. Basta um grito simples: Senhor, salva-me, para que ele estenda a mão imediatamente. Ele nunca nos abandona na nossa fraqueza, seja qual for a tempestade. Olhe para Jesus. Ele está caminhando sobre o seu problema e te dizendo: coragem, não tenha medo. Conclusão: Pedro nos ensina que o medo é inevitável, mas a dúvida é uma escolha. Escolha a fé. Olhe para o Mestre e comece a caminhar sobre a sua tempestade. Se você sentiu a força desta história, por favor, curta este vídeo. Compartilhe-o com seus amigos que estão enfrentando alguma tempestade. Inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Ative o sininho e lembre-se, Jesus está sempre na sua tempestade. Oração? Senhor Deus, nós te agradecemos por seres o nosso refúgio nas tempestades da vida. Perdoa-nos pelas vezes em que tiramos os olhos de ti e afundamos no medo. Dá-nos a coragem de Pedro para pedir. Ordene-me ir e a fé para manter o nosso olhar fixo no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, coragem, Jesus está no barco. Um grande abraço e até a próxima. Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.